Olá, seja bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai abrir sua mente. E nós estamos aqui de novo para realmente trazer formas diferentes de você pensar, conhecer pessoas que têm uma visão diferente da vida, que empreendem ou que realizam alguma coisa interessante. Lembrando que esse podcast é gravado no Espaço Mind, um espaço em São Paulo de estúdio de gravação, espaço salas de treinamento, salas de atendimento. Eu sou o Thiago Beltrán e hoje eu estou com a Andréa, uma advogada aí que é especialista no direito do consumidor, e já empreendeu em várias coisas na vida, então tem uma história fantástica que você vai poder conhecer. E pra gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu gosto mais que a pessoa fale como ela gosta de se apresentar. Por favor, Andréa, para quem está nos assistindo agora, Perfeito. Quem é a Andréa? Olá pessoal, como vocês estão? Obrigado, Thiago, por estar aqui comigo, para a gente poder estar conversando. É um prazer enorme, imenso estar aqui e contribuir, conversar, compartilhar um pouquinho da minha vida, das minhas experiências como empresária e também como advogada. Eu acho que eu já tive os dois lados da moeda, então acho que é bem bacana esse bate-papo que a gente vai estar fazendo agora, né? E além disso, quem é a Andréa? Tá? Hoje eu sou uma advogada, estou formada mais ou menos há 20 anos atuando no mercado, tá? E trabalho especialmente com direito do consumidor, com foco em plano de saúde, foco em direito bancário e também transporte aéreo, tá? E essa compra e venda de bens, a nossa relação do dia a dia. Comprei um produto e o produto não chegou, ou comprei algo e está quebrado, tirei da concessionária um carro 0 quilômetros e no primeiro dia ele acabou dando defeito. Então, é o dia a dia realmente do cliente, o que acontece, né, com o consumidor final, e quando a pessoa não consegue solucionar, vem para mim, para o meu escritório, e eu acabo ajudando essas pessoas a o desenrolar. Né? O importante é não deixa para lá, né? O problema, muita gente, eu acho que é a mania do brasileiro, acaba dando errado, não sabe nem o que fazer e deixa aquele produto, principalmente, ou serviço de escanteio. Acaba morrendo com aquilo de ladinho, ou se não, contrata uma outra pessoa e não vai atrás dos seus direitos. Então, essa que é a ideia. Legal. E eu queria, eu gosto sempre de vir do começo das coisas, queria que você contasse um pouquinho o que te levou por direito, por que você escolheu, né, ser uma advogada, enfim, como foi essa escolha lá no início? Bom, acho que é difícil, né? Quando a gente tem 17 anos, eu saí da escola com 17, o que a gente vai resolver? Então, acho que é extremamente complicado, mas eu não tinha certeza que eu queria o direito. Mas antes disso, eu posso falar que eu tinha sofrido um acidente de carro, tinha ficado, quando eu tinha 16 anos de idade, fiquei quase que 1 ano sem andar. Não fui para a escola no último ano o terceiro colegial, não fui, porque eu estava dentro de um hospital e depois dentro de uma cama. Então, eu não tive esse terceiro ano da faculdade. Da faculdade não, da escola. Sim. E aí meus pais falaram, gente, eu não quero que ela tenha depressão. É importante que, na verdade, ela entre em qualquer coisa. E eu sempre, como gostei de justiça, do bom senso, eu falei, sabe de uma coisa? Vou prestar para direito. Não acho que vai entrar, porque realmente não dá para entrar numa faculdade com um leque, uma lacuna, né? Uma faculdade extremamente boa de ponta. Mas o mais importante era poder fazer a vida seguir em frente. E aí eu entrei na faculdade de Direito, conheci bastante gente, fiz a FMU, uma faculdade boa, mas não é as top de linha, não é USP, PUC. Mas assim, eu falava, gente, eu corro atrás, sou inteligente. E aí o que aconteceu? Comecei a gostar do direito no terceiro ano da faculdade. Apliquei para entrar no escritório de advocacia e entrei no Pinheiro Neto Advogados, que eu acho que hoje em dia ainda continua sendo um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil. Que legal. E aí, quando eu estava nesse escritório, me colocaram assim, bom, você vai fazer parte de uma equipe que é de direito societário. E na época eu não sabia nem o que era direito societário. Eu falei, que é isso? Né? O que faz? É coisa de sociedade. Eu falei, mas o que é sociedade? Não, você vai mexer com sociedade limitada e SA. Esse negócio aqui dá dinheiro. Eu falei, pô, magnífico. Que bom, né? Eu falei, então eu tô no lugar certo, né? Você fala inglês? Não, eu falo inglês. Isso daqui eu sei. Então tá ótimo, porque tem bastante contrato em inglês. Eu falei, então vamos embora, vamos fazer, né? E aí fiquei estagiando lá durante o terceiro, quarto ano. Saí de lá, na verdade era um escritório bem grande e estava me atrapalhando bastante na faculdade, era muito exigente. E aí eu fui para um escritório menor, que é o Amaral Gurgel Advogados, que eu falo com as donas até hoje, tenho um relacionamento excelente e também continuei trabalhando com direito societário. E aí de lá eu acabei sendo incluída no quadro de advogados, acho que gostavam bastante do meu trabalho, só que chegou uma hora que eu falei, gente, eu quero ter o meu escritório.
quero fazer algo meu. Só que meus pais nunca tiveram um nome, um escritório de advocacia. E meu pai tinha uma empresa de software bastante grande. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar com a minha família e vou cuidar do que é meu. Então, saí do Amaral Gurgel e fui trabalhar com a minha família, com meu pai, nesse ramo de distribuição de software. O que aconteceu foi que em 2008, mais ou menos, acho que é isso, 2008, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu do dia para a noite, tá? Então foi algo muito traumático para minha família. E quando ele faleceu, simplesmente foi embora com ele tudo que a gente tinha, todo o know-how do software foi embora. Porque meu pai era a única pessoa que sabia mexer nos códigos-fontes dos softwares, sabia programar, e eu não sabia nada disso. Eu só era uma simples empresária, fazia parte administrativa. E eu falei, o que eu faço? Bom, depois disso, né, os funcionários começaram a falar, a gente tem contas para pagar. Como que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fechar a empresa. Dá uma olhada no caixa. Meu pai não cuidava muito do caixa, tá? Ele ganhava dinheiro e ele dava para os funcionários 13º, 14º, 15º, mas ele não pensava na nossa aposentadoria, a aposentadoria das filhas, né, da esposa. Ele pensava no dia de amanhã. Não tinha caixa. E aí, eu vou ser bem sincera, a gente quebrou, tá? Com isso, vieram 150 processos trabalhistas com a gente, né? Nos seguindo. E eu tinha 2 empresas, uma delas eu era sócia. No final, eu passei, vou te falar, 2 anos, quase 3 anos dentro do fórum, só resolvendo problemas trabalhistas. Um pepino atrás do outro. Nossa. Então, muito complicado tudo isso, não foi fácil. Eu sei o lado que de repente, a gente está, entre aspas, como réu, né? Como reclamante ou reclamado. Não é brincadeira isso. Mas, assim, eu dei a volta por cima, a gente conseguiu pagar todo mundo que precisava. Vendemos apartamento, vendemos carros, tudo que a gente tinha, a gente vendeu. Vendeu bolsa, tá? O mercado de bolsa é magnífico nessa hora, acho que não dá dinheiro, mas dá dinheiro. E aí, no final das contas, joias penhoradas na Caixa Econômica, assim, o que a gente tinha foi embora, mas a gente queria saldar todas as nossas dívidas para começar um outro negócio. Depois que passou todo esse desastre na nossa vida, eu falei, bom, agora é hora de fazer alguma coisa que eu gosto. E eu gosto de coisas bonitas, gosto de viajar, gosto de comprar, Falei, o que eu posso fazer? Um amigo da minha mãe falou, Andréa, eu tenho uma empresa de importação. Por que você não começa a vir comigo, participar de algumas feiras internacionais? Você dá uma olhada no que você gosta, eu sei que você não tem muito dinheiro, mas você traz para o Brasil, é promissor, você pode vender a 6, 8 vezes o valor do produto. E naquela época o dólar era quase 1 para 1. Eu falei, fechado. Peguei um avião, fui com essa pessoa lá para fora, ele me apresentou a feira da China, a Guangzhou. Depois disso, a gente foi para algumas feiras, Maison Object, que era na França. Tá? Comecei a conhecer os fornecedores, comecei a usar o container dele, ele trazia o container, eu pegava um pedacinho do container, punha as minhas caixas, pagava o meu valor de importação, minha guia, e aí ele me ajudava no começo com, tipo, uma estantezinha, que nem tem uma estante aí atrás para você. Eu vendia meus poucos produtos nessa estante da feira dele. E ele fazia BUP, Gift Fair, e eu pegava aquele standzinho. Sim. No final das contas, tudo foi crescendo, consegui montar meu próprio stand, o negócio estava indo bem. E aí eu conheci uma empresa de distribuição. Nessa época a advocacia ficou um pouco de lado. Totalmente de lado. Tá? Não queria mais, estava com pavor do direito. Pavor de execuções fiscais, pavor de trabalhista. Não queria de jeito nenhum. E o societário já tinha ficado lá para trás. E aí, no final, consegui montar minha feira. Fiz a feira Gift Fair, que existe até hoje. Fiz a feira BUP. Depois disso, eu fui com a minha irmã, que era minha sócia, minha irmã e minha mãe, para uma outra feira que era no Japão. Conheci distribuidores da parte de papelaria, que é uma coisa que eu sou apaixonada, viciada. Acho que toda mulher gosta de canetinha, caderninho, bolsinha. E a gente conseguiu trazer para o Brasil, fazer a distribuição exclusiva de uma marca chamada Marx. Super bacana. E quem conhece de papelaria acaba conhecendo bastante essa marca. Vendi nas feiras, foi super bacana. Só que chegou uma hora que o dólar já não era 1 para 1. O dólar não era 1 para 2, o dólar não era 1 para 3. O dólar foi subindo e a importação começou a ficar cara. Até que ponto eu consigo vender uma caneta? Até que ponto eu consigo vender um caderno a R$200, R$300? Começou a ficar muito caro. E eu comecei a ficar apertada. Falei, alguma coisa está errada, o que eu faço? Né? Não conseguia conversar com os distribuidores e baixar o preço. Chegou uma hora que eu falei, vamos fechar a empresa, não dá mais. No final de tudo, eu virei para a pessoa que me ajudou a começar o negócio e falei, eu vou fechar. Tá? Então, isso daqui não funciona.
E ele falou, realmente, Andréa, se você não está dando, não tem margem para aguentar esse sufoco, porque não tinha, eu estava recomeçando minha vida de novo. Já tinha vindo de um outro baque. Eu falei, vamos fechar. Meu último container, eu larguei ele, não peguei meu container, deu pena de perdimento. Fechei a empresa com uma dor no coração. Era um escritório super bacana que eu tinha, junto com a minha mãe, com a minha irmã. E a gente fechou tudo e cada um foi para o seu caminho. O que eu vou fazer da vida? E aí a gente começa a quebrar a cabeça, né? Não quero depender de marido, tô sem grana para começar tudo de novo. Eu falei, vou fazer o que eu sei. Eu fiquei pensando, meus pais me deram educação. Por que não voltar para as minhas origens? E eu estava um dia passeando no centro da cidade, passei na frente de uma escola chamada Damásio. Eu falei, nossa, o que será que é? E aí esse Damásio, existe o Damásio Educacional, falei, o que vocês têm aí? Né? Eu tô fora do direito já faz tempo, peguei pavor, preciso me reciclar. E falaram, olha, tem um curso aqui para cartório, tá? E tem um outro aqui para promotoria. Eu falei, bom, não sei se eu quero fazer isso ou não. Não, mas no final das contas, falaram para mim, tenta, né? Faz, vai que você gosta, vai que você quer prestar concurso. Eu falei, poxa, prestar concurso é uma boa, né? O que eu mais preciso é de segurança. Preciso de dinheiro pingando na minha conta todo dia. Esse negócio de ser empresária não dá certo. Fui lá e falei, bom, quanto custa? E era barato, tá? Eu não imaginava que os cursos eram tão baratos. Eu falei, nossa, passei meu cartão, já estou inscrita na aula. E aí comecei a ir para o Damásio. Durante 2 anos da minha vida, todo dia eu ia para o Damásio. E assistia a aula de manhã para promotores, e aí à noite era ainda de cartório. E tentei prestar os concursos, não era meu foco. A gente teve aqui um episódio com o Pedro, que é um professor que já deu aula em cursinho, deu aula de raciocínio lógico, a gente falou bastante de lógica também, enfim. Que bacana, que bacana. Então, e aí no final eu fui lá, comecei a fazer, prestei os concursos, não é que eu não prestei, então a Andréa sabe o que é ser concurseira. Não é fácil, já tenho um pouco mais de idade, a cabeça cheia de problemas, eu acho que essa coisa de concurso pode ser para pessoas um pouco mais velhas, mas se você puder acabar a faculdade e já prestar o concurso, esse é meu conselho que eu dou. Não ficar esperando muito, porque depois vem filhos, vem contas e boletos, e as coisas não dão muito match, a tua cabeça não tá livre. Sim. Então esse é um conselho que eu realmente daria. E aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Agora eu tô prestando esse concurso, não tô entrando em nada, nem era o meu foco, mas quanto tempo que eu posso esperar para ganhar dinheiro? E eu falei, quem que vai me ensinar a advogar? Comecei a conversar com os professores. Eu falava, doutor, como é que eu faço para entrar com a ação? Eu mexia com direito societário. Direito societário não tem uma petição inicial, é só contrato. Me ensina. E eles começaram a me ensinar. Na hora do recreio, tinha recreio. Eles sentavam comigo, abriam, olha, você vai fazer assim, você vai peticionar, você vai ter que fazer isso. E as minhas petições saíam erradas. O que eu fazia? Eu pegava a família, tô advogando. Tá? O que vocês têm de problema? Ah, tem um de plano de saúde. Eu falei, vem cá, dá para mim. Pegava uma minuta, tá? Entrei naquele site modelo inicial, tá? Você paga, sei lá, R$39, R$59, e aí começava a adaptar. Minhas primeiras petições saíram horríveis, tá? Eu vejo hoje em dia, eu falo, meu Deus, o que é isso? Porque, assim, eu não tinha experiência nessa parte civil. Eu tinha experiência em contratos, em societário, falar inglês, fazer reuniões, e aí eu podia viajar, que nem eu fui como empresária. Mas essa coisa de falar com o juiz, nunca tinha feito isso. Mas eu comecei, eu falei, eu vou dar a cara a tapa. E não é que no final, família, amigos, começando entre amigos, assim, André, você pega essa ação minha? Pego. Eu me lembro que uma das minhas primeiras ações foi contra a Barilla. Sabe, Barilla de macarrão? Tá? Uma amiga minha me ligou e falou, você faz essa ação pra mim? Faço. Qual que era o problema dela? Tinha verme dentro do macarrão Barilla, porque o armazenamento provavelmente foi perto do chão e criou uns pequenos vermes. Eu falei, mas como que eu vou comprovar isso? O que eu vou fazer? Aí você faz, faço. Quanto você me paga? Nada. No êxito, se você ganhar alguma coisa, você me paga. E assim começou. Ganhei a bendita da ação da Barilla, com um verme lá dentro, tá? Eles trocaram a massa e no final era danos materiais, a caixa de macarrão, que ela mandou uma nota fiscal do extra, isso daí tudo bem. Mas tinha os danos morais, porque ela comeu aquela massa com um bichinho diferente. E no final ela ganhou. E aí vai falando para outra amiga, que vai falando para outra amiga, e no final das contas, quando vai ver, eu estava fazendo processos cíveis, tá? E foi assim que eu caí dentro do direito do consumidor. E hoje em dia me chega a todos os tipos de problema,
Então, tem planos de saúde, tem golpes de maquininha, golpe do Pix, golpe Juliana Flores, golpe da Copenhagen, que a pessoa, não sei se você já viu esse. Não, esse não. Por exemplo, é teu aniversário. E aí chegam no teu prédio, no teu trabalho, e falam assim, eu tô entregando para você uma caixa de chocolates Copenhagens. Não sei quem te mandou, você desce aqui para pegar? A pessoa vai lá e desce. Olha, eu te cobro só o valor do frete para você receber a caixa da Copenhagen, é uma cesta. E tem uma cesta dentro da motinho lá da pessoa. A pessoa vai lá, passa o cartão, porque quer saber quem que é, né? Para poder pagar só o frete, R$10,99. Quando vai ver a pessoa, o motoboy desaparece, os R$10,99 viram 109 mil. Ou viram 59 mil, tá? Dependendo do caso. E aí, quando vai ver na tua fatura, aparece assim, passa tudo. Então, como que você faz para reaver o dinheiro? Às vezes a pessoa tem um limite de cartão extremamente alto e passou. E então, passou porque, na verdade, o motoboy ali colocou o valor muito maior e a pessoa não prestou atenção no valor. Só colocou a senha, tá? Ou senão a maquininha está viciada, a maquininha está clonada. Ah, e aparece um valor, mas quando vai ver é outro. Então, esse eu também não sabia que dava para fazer. É um absurdo. Então, toma muito cuidado com esses golpes. Antes era a Juliana Flores e a Copenhagen. Coitada das duas, são empresas excelentes. Sim. Eu sou consumidora das duas, mas esse golpe aqui já está meio manjado. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. E eu comecei a fazer esse tipo de ação. E hoje eu montei um escritório, tem várias pessoas trabalhando para mim. As coisas estão fluindo, graças a Deus. E essa ação você entra com relação a esse dano para o banco ressarcir? Como que é? Sim. A ação é para o dano. A ação é para o banco. Porque o que acontece nessa hora? Você tem que, dependendo do cartão que você passa, você tem que ingressar com uma ação contra a bandeira do cartão, Visa, Mastercard, e contra o banco, tá? Então, você tem banco Bradesco, banco Itaú, não importa o teu banco. E eu entro com as duas partes. Porque o que acontece? O banco, na hora que olha isso, se é cartão de crédito, automaticamente ele pode sustar a compra. Sim. A pessoa do outro lado não recebeu. Pergunta se é fácil para o cliente fazer isso. Ele não consegue. Não consegue. Sim. Pode ligar, pode abrir protocolo, a tua fatura já chegou. Entendeu? O que você faz? Você vai ficar devendo? E aí a pessoa me procura num desespero. André, não tenho essa grana para pagar. Entendeu? Apesar de eu ter um limite alto, eu não tenho 59 mil reais. Tem que entrar com uma liminar. E você tem que pedir, pelo menos por enquanto, a sustação. Sim. Tá? Até sair a sentença. E o medo das pessoas durante esse período, realmente, porque o cartão vai tendo juros. Sim, tá assustado, mas vamos supor que lá no final... Juros no Brasil gigantesco. A atuação seja improcedente. Sim. A pessoa saiu pior do que quando ela entrou. Então, muitas vezes eles falam, você me garante? Eu não posso garantir nada. Eu garanto que eu vou dar meu melhor. Eu garanto que a minha equipe vai dar o melhor. Mas se realmente esse valor vai ser estornado da tua fatura... Naquele período que a gente está brigando, realmente você não vai ser cobrado. Sim. Mas pode vir uma bomba final. Sim. Graças a Deus. Graças a bom Deus. Tudo deu certo até agora. Nunca nenhum cliente meu perdeu uma ação dessa. O que acontece? Muitas vezes a pessoa não ganha os danos morais. Então, porque é o desvio produtivo. Quantas vezes você vai ficar ligando para o banco pedindo, pelo amor de Deus, para eles cancelarem a fatura? Sim. Então, a pessoa perde dias de trabalho, dias de sono. Então, muitas vezes eu entro com danos morais. Muitos juízes não reconhecem esses danos morais. Tá? Eles falam que isso daqui são meros dissabores. Na boa. Não é mero de sabor. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque não foi no bolso dele, né? Só quem passou sabe. Então, mas fora a questão emocional envolvida, né? Porque você fica... Esse medo que você tá falando, poxa, e se não der certo? Eu tô ferrado, não tenho esse dinheiro. Enfim, vai virar uma bola de neve. Você fica... Não produz no trabalho, com certeza, porque você tá preocupado com aquilo. Você fica mais em casa estressado, porque gera ansiedade, gera medo, gera um monte de coisa. É sempre no aniversário da pessoa esse golpe. Nossa. Eu acho que, na verdade, existe uma lista, um cadastro que as pessoas compram da internet, não sei como que funciona. Hoje em dia é super fácil, né? Você conseguir dados e aí acertam direitinho. Imagina, ligam pra você, né? Fala, desce aqui pra pegar. Todo mundo desce. Todo mundo quer saber quem mandou. Será que, na verdade... É meu aniversário. Ou se não, alguma pessoa que gosta de mim, tem, sei lá, uma paquerinha. Não, e quando vai ver, você caiu num golpe. Nossa. E a vergonha, depois, de falar pra família, cair no golpe. Mulher fala. Pergunta se homem fala. A maioria fica extremamente envergonhado e não... E aí fica quieto, segurando, até que uma hora não aguenta, porque não é algo que vai solucionar de um dia para o outro, muito menos de uma semana para outra, mas é engraçado, porque homem fica desesperado. Fala, como que eu caí? Né? Porque, assim, né, o que eu vejo, as mulheres encaram isso numa boa, mas o pessoal que é passado para trás, homem, eu vou te falar que o pessoal fica pé da vida. E eu faço esse tipo de ação também.
E há quanto tempo, mais ou menos, que você está trabalhando no direito do consumidor, assim? No direito do consumidor, só no direito do consumidor, desde 2015. Já faz um bom tempo aí. Desde as primeiras petições ali. Eu acho que algo legal que você trouxe, que aconteceu várias vezes no podcast aqui, porque todas as pessoas que já passaram por aqui têm essa pegada empreendedora e tal, e é o que eu vejo muito. As pessoas, num contexto geral, muitas vezes, principalmente quem nunca empreendeu, nunca experimentou essa coisa de meter as caras, tem muito medo. Às vezes as pessoas acham que para fazer algo eu tenho que primeiro estar pronto. Sim. E eu vejo muito claramente, assim, todas as pessoas, até prestando consultoria em empresas, aqui no podcast, atendendo empresários e tal, o que eu vejo? Que as pessoas que conseguem ter um certo resultado, geralmente vem porque as pessoas metem as caras. Foi o que você fez. Eu fui lá, peguei no site, dei um jeito, perguntei para o professor. Porque se você ficasse esperando, primeiro eu preciso ficar boa nisso. E a gente só fica bom em algo fazendo, se permitindo errar. E não, na sua trajetória isso ficou muito claro, assim, tem a questão da importação, legal, não sei, vou ver, vou testar, então pego um espacinho no container, até que tá pegando muito mais material, tô buscando outras coisas, não deu certo, a gente faz parte da vida, recomeça. E tenta e faz, né? Então e hoje, assim, você chegou no lugar que você está hoje, com todo o conhecimento que tá, exatamente porque naquele começo você falou, você tem uma ação aí, qual que é? Deixa eu pegar aqui, vou fazer. Sim. E meteu as caras e aprendeu muito. Sim. Fazendo. É claro que se colocando no lugar de aprendiz, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar de aprendiz. Sim, sabe? Sempre assim, desculpa, eu tô começando, eu ia no fórum, Sim. Olha, desculpa, eu tô começando, sempre, e aí demorou uns 3, 4 anos, mas é isso, né, por favor, você me explica, eu não sei fazer. Sim. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar não sei fazer. Sim. Né? Esses dias mesmo eu falei com um escrevente, que hoje em dia é tudo online, né? Uhum. A gente vai no balcão virtual, e aí abre a telinha e tem um escrevente lá. E a gente começa a bater papo com o escrevente, é muito bacana isso, não precisa mais ir no fórum. Já economiza um tempo. Economiza um tempo danado, né? Sim. Mas é muito bacana isso. E aí o escrevente falou, não, doutora, você tem que entrar em tal coisa. Eu falei, eu não sei, para emitir uma guia. Eu falei, me ensina. É raro os advogados perguntarem, me ensina. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar parada aqui sem saber? Uhum. Né? Porque se eu não sei, alguém tem que me ensinar. Então, com jeitinho, com educação, né? Perguntando devagarzinho, às vezes você liga para um lugar, não te dá informação, liga de novo. Tem que ser insistente. Sim. E aí as portas vão se abrindo. Nada é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Tem Sim. gente que, às vezes, né, consegue fazer isso mais facilmente, mas a minha trajetória de vida não é fácil, né? Vocês veem que eu terminei, recomecei várias vezes, mas o que eu acho de tudo isso é que isso faz a gente ser uma pessoa melhor. Sim. Porque eu sei o lado do cliente, eu sei as dificuldades que ele está sentindo, eu sei como que é um advogado, você ligar 1000 vezes, o advogado não responder, ou não dá um acesso ao processo. Você liga para o advogado, tá tudo certo. Poxa, é o mínimo, entendeu? Fez uma petição, olha, protocolei a petição, dá uma olhadinha antes da petição, vê se tá ok. Fazer com que a parte também se sinta envolvida, porque não é um problema só meu. Sim. Na hora que eu divido o meu problema, eu sei que, na verdade, o cliente trouxe o problema, mas a hora que eu estou mostrando para ele que eu estou fazendo o serviço, porque eu não sei que se lá na frente vai dar certo ou errado. Uhum. Eu não tenho esse 100% de certeza. Então, a hora que eu divido isso com ele, ele sabe, poxa, mesmo assim você tentou. Porque muitas vezes a gente fala, poxa, aquele advogado lá é um saco, né? Uhum. É ruim. E não é. Muitas Sim. vezes a gente tem que mostrar devagarinho o que a gente está fazendo, colocar a pessoa a par de cada passo que eu dou. Então, esse é um diferencial que eu faço. Eu vejo que as faculdades em si, quando você vai falar de várias áreas, seja quem fez direito, contabilidade, eu como psicólogo, fisioterapeuta, as faculdades ensinam muito o trabalho específico, enfim, a área que você vai atuar, mas não ensinam coisas importantíssimas como sobre empreendedorismo, sobre como vender, sobre como lidar com o cliente. Eu tenho um projeto hoje com um amigo advogado também, que a gente dá mentorias para advogados, né, com relação ao tema da comunicação em si. Sim. Então, como também conseguir mais clientes, como se posicionar diante de um juiz, como desenvolver essa comunicação mais persuasiva, porque a gente viu muito, ele professor universitário, percebia muito que faltava isso na faculdade e que muitos advogados se formam e às vezes não é nem uma questão de maldade ou má vontade, não tem essa percepção que você trouxe, de deixa eu explicar pro cliente, deixa eu trazer isso, às vezes sair do juridiquês, porque o cliente não Totalmente. ele precisa entender ele precisa entender, isso, né? O que você está falando, né?
eu vejo isso, então eu tenho que explicar passo a passo. Sim. E retomar, você entendeu realmente? Né? Porque às vezes só chega para vocês, para os clientes, contrato de honorários, tá aqui, poxa, esse advogado tá cobrando pra caramba. Ele não fez nada, só fez uma petição. Só fez uma petição. Não tem noção de tudo não que tem envolve noção aquilo, de todo né? o trabalho. Então, assim, eu vou mostrando pro cliente como que eu tô elaborando a petição, o que eu tô fazendo. Então, assim, depois disso, a gente peticionou, espera uns 15, 20 dias e a gente vai voltar a se falar. Porque normalmente os prazos no judiciário são 15 dias úteis. Sim. E eu volto a falar com o cliente. Dá trabalho isso? Dá. Existe máquinas, programas hoje, softwares para fazer tudo isso? Existe. Pergunta se eu deixo tudo para o programa. Não, porque eu poderia mandar um e-mail com o processo, o segmento do processo. Mas não, eu ligo, eu fidelizo, eu converso. Eu sei o nome da filha do cliente, eu sei o que ele gosta de fazer no final de semana. A gente começa a criar uma empatia, começa a criar um vínculo. Sim. Por quê? Porque eu não sou escritório gigante e nem pretendo ser. Eu pretendo ser alguém menorzinho, pequeno, mas que dou a atenção devida para a pessoa. Faço ela ser importante. Que legal. Eu acho que é isso a diferença. E hoje você tem dedicado, inclusive, uma parte do seu tempo para ajudar as pessoas, pessoa física mesmo, a conhecer um pouco mais do direito do consumidor. E aí queria que você trouxesse para as pessoas quando procurar o seu direito específico. Porque são tantas coisas. Depois a gente vai até... Você tem trabalhado com alguns focos também, mas no contexto geral. Então eu, enquanto cliente, eu achei que fui, sei lá, tive um dano por uma empresa, alguma coisa que eu não fiquei satisfeito. Quando que eu devo procurar esse direito do consumidor? Eu sei que é muito ampla a pergunta, Sim, mas pra sim, gente começar a trazer para as pessoas começarem a pelo menos ter, eu acho que isso eu preciso procurar meu direito, acho que eu tenho direito disso. Vamos lá, né? Vamos trazer algum produto. Eu vou dar um exemplo, um carro. Você comprou um carro, juntou dinheiro, foi na concessionária, comprou um Jeep Cherokee. Puta carro bom, excelente, né? E aí você tira da concessionária, no primeiro dia começa a apitar. 0 km o carro, problema na roda. Aí, de repente, quando vai ver, problema com o banco elétrico. Você quer reclinar, ele não reclina. Fala, mas eu comprei o carro 0 km, já está vindo com problema elétrico. De repente, começa a aparecer um monte de sinalzinho no visor. Poxa, como que a gente faz com isso? Vai ficar parado ou vai ligar na concessionária? Eu indico sempre a gente tentar algo amigavelmente. Então, se o cliente me liga, já quero processar. Não é já quero processar. Você já tentou conversar com a empresa? Já tentou entrar em contato com a Jeep? Não tentei, já estou te ligando. Já quero processar, quero devolver, desculpa a palavra, essa merda. Né? Bom, eu falo, gente, não é assim que funciona. E tem um viés emocional muito forte. Sim, ali, né? a pessoa me liga desesperada. Ela comprou algo que muitas vezes é um sonho. Nossa, comprei um carro novo, alguma coisa, toda empolgada. E aí chega lá, a expectativa que ela tinha vai lá embaixo. E aí ela quer descontar aquela raiva que ela tá sentindo. E aí começa a me mandar vídeo. Isso que é o mais incrível. O mundo WhatsApp. Eu recebo N tipos de vídeo. Olha aqui o que está acontecendo no carro. Para-brisa ligado, para-brisa não está ligado. Então, assim, eu falo, calma, a gente vai primeiro, você vai ligar, não sou eu. Você vai ligar com o vendedor e vai contar qual que foi seu problema. Eu não deixo a pessoa já entrar com a ação. Tem muito advogado que fala, vamos entrar agora. Eu não sou isso. Eu acho que, na verdade, sempre existe a tentativa de uma composição amigável. Tenta uma, tenta 2 vezes, não está funcionando. Poxa, Andréa, não está funcionando isso. Deixa eu tentar ligar. Quanto que você me cobra? Nada, não cobro. Vai que eu resolvo, às vezes é uma ligação. E lá na frente você vai se lembrar de mim. Quantas e quantas vezes eu liguei? Hoje mesmo, eu cheguei do curso que eu gravei aqui de manhã, fui para o escritório, e aí me chega um cliente me ligando e fala assim, minha mala foi extraviada. Eu falei, tá bom, o que eu posso fazer? Eu já tô há 5 dias sem mala, tô num navio sem roupa nenhuma, não sei o que eu faço, tô desesperado. Nossa. Falei, bom, eu não tenho como te ajudar, não vou me transformar em mala, o casal tá na Islândia. Tá? Não, mas você consegue trazer a mala para mim na próxima parada? Eu adoraria, mas eu não sou gênio, entendeu? Não dá, não sou o mestre das... Né? Esfrega que vai aparecer a lâmpada, que vai aparecer algo. Não é isso. O pessoal tá fazendo a viagem para Marte já, mas o teletransporte ainda não inventaram. Não dá, mas o que eu posso estar fazendo? Se realmente você está desesperado, você já notificou a empresa? Não notifiquei. Eu falei, então vou fazer o seguinte, me dá a tua senha, eu vou entrar no consumidor.gov, vou fazer uma notificação. Quanto você cobra? Eu falei, nada, você está viajando. Eu vou tentar te ajudar a solucionar o problema. Tá? E aí eu entrei, fiz a reclamação. Eu não tenho a solução ainda, só que eu tenho certeza. Eu fidelizei o cliente. Tá? E a mesma história, voltando agora, quando exercer o seu direito, depois disso, tentou várias vezes com a Jeep, com a concessionária, aí sim,
Aí você notifica a empresa, manda uma notificação. Depois de mandar a notificação, faz o consumidor.gov. Você vai tentando várias etapas, até uma hora que você fala, chega, já não dá mais o problema. E aí sim, eu mando meus honorários, eu cobro um percentual inicial e depois um percentual no final do que a pessoa receber. Se for dinheiro de volta, pega uma parte do dinheiro, 10% a 15% do valor, e assim vai sucessivamente. Mas eu acho muito importante, primeiro a gente conversa. Muitas vezes a pessoa não mandou nenhum WhatsApp para o outro lado, né, falando, olha, o seu serviço está ruim, ou o produto veio quebrado. Ela já quer ingressar com uma ação. Eu não entro. Não tenho porquê de fazer isso. A pessoa que está viajando agora com a bagagem extraviada, eu poderia entrar com uma ação? Poderia. Só que eu não sei se a bagagem vai ser extraviada, vai demorar, vai ser por 5 dias, vai ser por 10 dias, vai ser por 20, ou não vai chegar nunca. Eu preciso esperar um tempo. Não adianta ser afobado. Eu acho que o advogado que é afobado, quero captar cliente, não vai chegar longe, porque a gente precisa fidelizar o cliente. Né? Você precisa entender o problema dele, a dor dele, antes de mais nada, para poder depois mostrar o seu serviço. Você tem que criar uma parceria. Se não cria parceria, não dá match. Eu vejo que muitas pessoas, até eu já passei por situação assim, de falar, né, você se sentir lesado, e aí você tenta até resolver, mandar um e-mail, ligar, e né, não consegue. Eu vejo isso, por exemplo, operadora de telefonia. Saco. É e você tenta ligar e não tem, hoje é tudo eletrônico e você tem lá 3 opções, nunca tem a opção que você precisa e você fica tentando, até que uma hora você fala assim, quer saber? Deixa pra lá, porque eu vou só me estressar. Quando vale a pena? Porque acho que a gente tem tanto uma visão que, o judiciário no Brasil demora muito, eu vou ter muito trabalho, o trabalho que eu vou ter não vai valer a pena. Então, quando que vale a pena? Quando que a pessoa pode ter um parâmetro, um termômetro e falar assim, não, isso daqui vale a pena eu seguir, isso aqui talvez não valha, vale tudo, né, desde que eu tentei. Eu acho que é muito subjetivo, vale tudo ou não vale nada, né? Depende, às vezes a pessoa... Depende do valor, o que a pessoa está esperando. Então, comprou um produto, a pessoa acha, né? A gente tem que ponderar. Comprou, por exemplo, uma caixa de copos, né? E essa caixa não chegou. Vale a pena ingressar com uma ação? Eu, Andréa, a gente tenta conversar com a empresa, né? Tenta brigar com ela, mas vale o tempo perdido uma caixa de copos, 6 copos? Eu acho que não. Agora, depende do copo. Sim. Esse copo pode custar R$100, ou senão você pode comprar copos Baccarat e custar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Sim. A pessoa tem que mensurar o valor. O que o advogado pode fazer é estar mostrando para ela as opções. Se vale a pena ou não, eu quero brigar. Então, tá ótimo, vamos brigar. Aí eu mostro para eles, meus honorários são esse. Mas, por isso que eu criei o curso, tá? Para transporte aéreo, decolando com direitos para consumidor final. Talvez para advogado, acaba saindo, para o cliente, acaba saindo muito caro contratar um advogado. Mas se ele quiser brigar, no meu curso eu ensino a fazer sozinho. Então a pessoa tem essa possibilidade de fazer sozinha também, caso ela queira. Caso ela queira. Não compensa contratar um advogado, mas nesse curso eu estou mostrando para ela que ela pode fazer sozinha. Vai assistir às aulas, vai aprender a como peticionar sozinho, vai tirar um certificado digital sozinho e depois disso vai no fórum com a sua petiçãozinha ou vai mandar ela virtualmente. Legal. Em que situações que é possível a pessoa entrar com essa ação sozinha, assim? Todas as situações, desde que as causas não tenham um valor muito alto. Precisa ser abaixo de 20 salários mínimos. De 20 a 40 salários mínimos, precisa de advogado. Abaixo de 20 salários mínimos, você pode entrar sozinho. Então, é uma ação relativamente fácil. Tá? 20 salários mínimos a R$1.700, mais ou menos. A gente está falando de quase R$35 mil. Sim. Seu dano é maior do que esse? Provavelmente não. Tá? Se for maior, você precisa entrar na justiça comum. Se for menor, faz sozinho. Faz sozinho. Como que a pessoa pode ter uma noção? Vou trazer um exemplo que aconteceu comigo. Tá. Né? A gente estava falando de telefonia. Teve um determinado momento que clonaram o meu chip. Meu chip do celular, da Claro. E aí eu tava simplesmente um dia em casa. A sorte é que eu tava na casa da minha mãe, na verdade. E eu tava no Wi-Fi. E aí começaram... Eu não tinha aquela verificação em duas etapas do Instagram e tal. Tá. E aí eu vi que começaram a tentar entrar no meu WhatsApp. Começou a mandar mensagem, daí eu vi aquela mensagem e falei, não dei ok, né? Falei, peraí. Essa eu já achei estranho, e aí na hora eu coloquei o fator em 2 etapas lá do WhatsApp. Só conseguiram entrar no meu Instagram.
Tá. Eu estava online e eu vi uma pessoa falando, né, começou a chamar meus amigos, eu tô passando por uma situação, não sei o que, você consegue me depositar? Golpe. E eu comecei a ficar desesperado, falei, como assim? Estão entrando, e eu desesperado, mandando mensagem em cima, e ele apagava, e aí ele apagava a mensagem, e eu falava, meu Deus do céu, e eu apagava dele, enfim, ficou uma loucura. E aí o que eu vi? A sorte como eu estava online, eu estava no Wi-Fi, só que a minha linha perdeu. O que eles fazem? Eles transferem a linha para um outro chip. Isso muitas vezes acontece, eles fazem, sei lá, internamente na Claro, como foi. E eu lembro que foi um terror, assim, porque eu tentei entrar em contato com a Claro, eles não resolveram. E não é rápido, né? Não é de um dia pro outro. Você perde dias tentando. E eu desesperado, porque aí eu comecei a entrar. Sorte, como eu estava online, eu comecei a entrar e trocar senhas, e eu não sei como eles faziam, que mandava e conseguia entrar de novo, eu tentando colocar em etapas, enfim. Eu sei que, graças a Deus, ninguém caiu no golpe, eu consegui reaver as contas ali, porque tava na hora, senão eles tinham trocado. Nossa, até hoje eu tenho problema com o Meta lá do Facebook pra fazer anúncios, coisas do tipo, porque bloqueou um monte de coisa. E aí eu fiquei lá naquele desespero e tal. Depois eu comecei a ir atrás, fui ver, eu fui numa loja da Claro e o cara falou, isso aqui foi feita uma transferência em tal loja, uma loja do interior. Tentei entrar em contato com a loja, enfim, não fizeram nada. Depois foi tanto só falei, quer saber? Acabei deixando pra lá. Isso caberia uma ação? Caberia, super caberia uma ação. Sim. Primeiro de danos morais por todo o desvio produtivo da tua atividade, a dor de cabeça absurda que te deram. Mas caberia sim uma ação, com certeza. Fácil que eu pegaria. Agora eu te pergunto, se é uma ação fácil ou muito difícil? Varia quanto que você vai pedir de danos morais. Tá? Então a pessoa consegue ter uma base para isso? Para lá, tá? Para o juizado de pequenas causas, você não vai pagar custas nenhuma. Tem que ser até 20 salários mínimos. Então ela não vai poder pedir mais. E é o que normalmente a pessoa pede. Tá? Se vai ganhar isso, vou ser bem sincera. Tá? A pessoa acha que vai pedir danos morais altíssimos. Normalmente é de 10 a 15 mil reais. Não leva mais do que isso. Tá? E eu sempre ensino isso. Às vezes os meus clientes têm um poder aquisitivo relativamente alto, querem entrar com danos morais de 30 mil reais. Procura o próximo. Aqui, na verdade, existe um teto. Não dá, tem que ter bom senso também. Então, não, mas eu quero. Eu falei, tá, então procura o outro, porque vai perder. E aí, quando tá na justiça comum, tem custas. Depois, eles que vão ter que pagar um valor para os honorários advocatícios da parte contrária. Então, eu preciso colocar, muitas vezes, o cliente com o pé no chão. Fala, não dá para fazer isso. E isso para o consumidor final, no seu curso você ensina a pessoa até esses parâmetros, até essa ideia do que fazer? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso eu poderia entrar sozinho, né? Poderia entrar sozinho, sim. O meu curso agora é para transporte aéreo, mas em breve, eu pretendo ter, vai ser para esse tipo de coisa, de compra e venda de produtos ou serviços. Então, existem várias ramificações. Pode ser de plano de saúde. A minha ideia depois é estar fazendo vários cursos e ensinando as pessoas a fazerem sozinha. O que acontece? Mentalidade do brasileiro. Ninguém gosta. Tá? Ainda a mentalidade que eu vejo é essa. Dá para terceirizar o serviço? Todo mundo quer. Mas eu vejo que a tendência mundial é do it yourself, entendeu? Faça você mesmo. Então, é sentar um pouquinho, bumbum na cadeira, ouvir um pouquinho da aula e escrever o seu problema. É o normal. É o normal. Então, é isso que eu tô tentando ensinar. E geralmente, o que eu vejo, assim, realmente, as pessoas têm meio preguiça de pensar e de fazer. Prefiro pagar para alguém fazer. Mas muitas vezes, que nem você tava falando, do seu cuidado com o seu cliente, de tentar explicar, mas a gente sabe que não é todo profissional que é assim. Muitas vezes vira uma linha de produção ali. Pega e vai fazendo. Quando você para fazer, por mais que você não tenha tanta experiência, mas como é algo seu ali que você senta, muitas vezes a pessoa acaba fazendo até melhor, desde que tenha um embasamento, né? Alguém que apoia, como um curso, como alguém que direcione com um conteúdo que ela consiga na internet, mas às vezes ela faz até melhor porque ela tá parando ali para se dedicar, que às vezes a pessoa pega naquela linha de produção e faz 50 petições ali, talvez, né? Ninguém sabe melhor da sua história do que você mesmo. Então, às vezes o cliente me liga, eu tô anotando. Agora eu já fiz uma nova modalidade. Eu falei para os advogados do escritório a mesma coisa. Grava. Pede licença, grava. Porque senão você se perde no meio do caminho. Na hora que você vai anotando, os detalhes a gente não tem. Grava. E às vezes você vai pegar uma coisinha ou outra lá na gravação, você consegue... Porque aí você pede para o cliente e fala assim, não, por favor, me manda um e-mail, tá? Escrevendo tua historinha. Não mandam. Não manda. Mas você não entendeu tudo, doutora? Eu entendi, mas talvez amanhã eu nem me lembre direito, então, e tá faltando um pedaço. Então agora comprei os gravadorzinhos, pronto. Você se importa? Vou gravar aqui a tua história, porque no final vai sair perfeito. Você coloca a transcript, tem os aplicativos agora que fazem isso. Inteligência artificial, incrível.
Vem tudo pronto. E aí você só vai melhorando a história. Sim. Não perdeu nada. Sim. Mas quando você faz você mesmo, que você pode fazer sozinho, é a melhor petição de todas. Com certeza. Deixa o embasamento jurídico comigo. Eu vou estar lá fazendo a parte do direito. Vai estar tudo perfeito. E você só conta a tua história e muda os valores. O que te direcionou para começar a ensinar as pessoas a ter esse curso aí voltado para a área de turismo? Eu gosto muito de viajar. Eu adoro viajar. Adoro entrar no avião e gosto de viajar bem. Gosto de viajar ainda de classe executiva. Quem não gosta? Né? Quem não gosta? Se tiver possibilidade. E assim, é caro viajar de classe executiva, não é algo muito em conta, barato. E eu comecei a aprender bastante com esses cursos. Eu sou consumidora também de cursos. Sim. E eu vou te falar que dá resultado. Eu comecei a pensar, se dá resultado... já que eu aprendi e comecei a viajar de milhas em classe executiva, estevam pelo mundo, né? Então tem umas que a gente conhece, tem milhões de passageiros de primeira, e por que não? Eu não posso ensinar para as pessoas, se eles estão ensinando, eu também posso ensinar, e eu posso ensinar o que eu sei. Então, se você vai ver, não tem muito curso de transporte aéreo para advogados, não existe. Eu inventei isso daqui. Porque eu até dei uma olhada e tal. Porque eu gosto de viajar. Sim. E eu gosto de viajar bem. Eu falei, então eu vou ensinar também um pouquinho de milhas, o que eu aprendi. Porque às vezes você vai entrar com uma ação e você comprou via milhas, você vai receber como? Você vai receber em real ou vai receber em milhas? E normalmente você recebe em milhas. Muita gente não sabe disso. Então eles te devolvem na mesma moeda que você fez. E assim começou, tá? Tudo começou. Aprendendo com outros como que se faz curso, vendo o que eles fizeram e copiando, tá? Para mim, a parte do que eu sei fazer, que é viajar. Eu adoro quando eu estou conversando com um cliente e fala, poxa, eu fui para Amsterdã. Não, eu perdi um voo na Austrália. Eu fico imaginando como que é o aeroporto, entendeu? E aí você tem que andar de um gate para o outro. Tem coisa melhor do que conhecer tudo isso? Sim. Então a pessoa vai contando a história, você vai viajando junto. É magnífico. E vai conhecendo hotéis bacanas, né? Toda história de cancelamento de voo tem hotel. Tem hotel super bacana, tem mergulho, tem esqui. Então, você viaja um pouco, bem ou mal, mesmo estando sentado numa cadeira, você dá uma viajada junto com a pessoa. Poxa, sim, que bacana, e você perdeu isso, né? Você fala, nossa, você não conseguiu esquiar, ou tua roupa não chegou. Então, acaba de uma forma... Viagem é sonho. Então você vai viajando. Tudo isso, geralmente, é isso. Foi cancelado um voo, te causou um prejuízo, alguma coisa. O foco geralmente vai ser a pessoa tentar resolver com a companhia. Sim. Caso ela não consiga, aí ela pode entrar com essa ação ou ela mesma, ou contratar seu escritório ou alguém, sim, especializado. E quais são os pontos que a pessoa precisa ter em mente quando que ela vai, por exemplo, entrar com a ação, com o advogado? Talvez de provas, de coisas do tipo. Por exemplo, aconteceu uma vez comigo... Eu fui viajar pra... Tem um casal de amigos meus que moram no Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso. E aí eu fui viajar pra lá, passar umas férias com eles, fui pro Natal, passei pipa, daí passei uns dias lá com eles. E assim, São Miguel do Gostoso dá uns 100 e poucos km assim, de Natal. Então, pra você, tinha que sair com uma certa antecedência de lá, pra eu poder pegar o voo em Natal. A sorte é que eu fui olhar antes, e aí que eu vi que os caras tinham passado o meu voo por uma semana depois, assim. Só mandaram um e-mail... E a hora que eu fui entrar fazer o check-in, como assim? No voo cancelado daqui uma semana, e eu tinha coisas de trabalho aqui, e aí foi aquela loucura, porque aí eu comecei a tentar me organizar na época. E você ficou lá? Fiquei lá. A sorte que eu tava na casa dos amigos, então... Imagina se não tivesse dinheiro. Não paguei estadia, mas, enfim, tive todo um transtorno, só que eu fui daqueles que depois falei assim, deixa quieto. Sabe? O que eu teria que ter juntado, por exemplo, atentado para utilizar como prova, porque na época eu tava... Eu não lembro se eu tinha alguma coisa que eu tinha contrato, assim, por exemplo, que eu poderia demonstrar. Então eu tive percas profissional de reagendar reunião, por exemplo, mas é difícil você mensurar. Então, eu perdi uma reunião com um cliente. Mas é difícil eu mensurar, por exemplo, qual foi o dano material disso. Aí entraria como danos morais. Agora, se você trabalha num escritório, aí vamos supor que de repente você tem um holerite lá, todo mês você recebe uma quantia. Simplesmente pega 30 dias, divide pelo número, tá, que você ficou fora e pede isso daqui para a companhia aérea. Fala, eu fiquei 5 dias sem trabalhar. Sim. Eu deveria ter ganhado tanto e deixei de ganhar porque o escritório acabou me tirando esses valores. Quando você não tem essa comprovação, você vai para o dano moral. Quando você não tem essa comprovação, você vai para o dano moral. Dano moral, com certeza. Aí a gente aumenta. Ao invés de 10, vou pedir 15 mil reais. Vou pedir, dependendo do caso, às vezes a pessoa perde uma palestra importante ou vai dar um curso.
a gente aumenta. Já tive casos de R$20 mil? Tive. Tá? O que eu vejo é que aqui o Tribunal da Justiça aqui de São Paulo não dá danos morais tão altos, mas existem tribunais que dão, sim, danos morais mais altos. Então, você tem que ver a região que você está para poder pesquisar. Não adianta chutar um número. Entra no site Jus Brasil, dá uma olhada. Né? Você coloca cancelamento de voo, atraso de voo, coloca o tribunal seu, da tua origem, TJ Rio Grande do Sul, por exemplo, ou TJ de Manaus, não importa onde você está, e vê o que está acontecendo lá. Legal. Os juízes dão 10 mil, dão 15 mil, poxa, esse cara dá 20 mil, então não adianta pedir muito mais. Sim. Né? Então te dá essa base, mas você tem que fazer uma pesquisa se você for entrar sozinho. Sim. Ou se não, você dá para o advogado, e o advogado tem que te ajudar a mensurar aqui um valor. Até vindo para esse ponto, hoje você também faz curso e forma advogados para trabalharem nessa área. Isso mesmo, para trabalhar nessa área. Eu acredito que é uma área ainda extremamente rentável. Tá? A pessoa, o transporte aéreo está complicado ainda pelo mundo. A gente vê uma série de cancelamentos de voos, série de atrasos de voo, muito problema de bagagem perdida. O que eu vejo, principalmente fora do Brasil, falta equipe, falta funcionários em aeroporto. Então tá tudo muito defasado. Falta tripulação. A American Airlines está com problema de tripulação seríssimo. Eles excedem as horas de voo e no final você está dentro do avião para levantar voo, para decolar, eles falam pode retornar. Os comissários, os tripulantes excederam as horas de voo. E aí teu voo é remarcado para daqui 3 dias. Nossa. Pós-Covid, é uma situação terrível, não conseguiu acertar. Se eles não aumentarem os salários e começar a ser tudo muito mais rentável, não vai ter gente fazendo. E isso é para tudo. Né? Então, eu acho que é importante isso tudo que eu estou te falando e guardar os recibos. Você tinha me falado que você estava em São Miguel do Gostoso. Eu ia falar Milagres. Poxa, mas é isso. Você tem que guardar recibo de tudo. Teu voo foi cancelado, dá um print na hora que teu voo foi cancelado. Eles te mandaram via SMS, dá um print na hora. Faltou no trabalho ou perdeu uma reunião, salva aquele e-mail. E aí, muitas vezes... Né, foi almoçar, foi jantar... Tira uma fotinha do recibo, porque recibo em papel, o que vai acontecer? A gente vai perder, a mulher vai estar dentro da bolsa, vai desaparecer. Então, assim, começa a juntar provas. Sem provas, aí fica complicado. Se a pessoa não tiver nem o ticket de embarque, nem da ida, nem da volta... Não tem o que fazer, a gente não consegue fazer milagre. Eu não consigo comprovar, ou a mala foi perdida e não tem o tag da mala. Porque às vezes você pega aquele canhotinho e joga, faz o check-in e joga fora. Não joga fora, gente, guarda isso, tira uma foto. Aí fica difícil, né? Você não sabe nem qual o número da mala perdida, porque tem sempre um canhotinho lá com o número da tua bagagem. Se não tiver isso... fica complicado ajudar. E aí, né, a gente já está partindo para os finais aí, falando para os advogados que querem ingressar nessa área, qual que seria a sua dica, a sua visão que você daria para esses advogados que estão querendo conhecer um pouco mais dessa área, talvez até pessoas que estão se formando recentemente, estão naquela dúvida, né? O que eu faço? Qual que seria a sua dica para essas pessoas? Difícil falar, né? Qual que é a dica? Eu acho que mais do que estudo, boa vontade e paciência. Não vai ser do dia para a noite que a pessoa vai estar ganhando dinheiro. Tudo tem que ser galgado devagarzinho, passo por passo. E não adianta ir com aquela sede ao pote. Então, é isso que eu falo, fidelizar os clientes. Legal. Antes de fidelizar os clientes, se você não fizer isso, eu acho que a pessoa pode ter te contratado naquele momento. E, de repente, não gostou tanto do serviço. No final, ela não vai voltar para você. É fidelizar, é tentar ajudar. Tá? No transporte aéreo, eu acho que isso que é o mais importante. A área de direito do consumidor, e eu vou falar de transporte aéreo. Fidelizar. Não fica bravo se um cliente te ligar à noite do aeroporto, falando, doutor, meu voo foi cancelado. Entra no site, tenta ajudar ele, mostrar se tem vaga no próximo voo. Muitas agências de viagem não fazem isso e deixam o cara se estrepando lá no meio do aeroporto. Ajuda. Quanto você vai cobrar? Nada, você está ajudando. Te garanto que a hora que a pessoa voltar, ela vai te procurar e vai falar, poxa, obrigado. Fora a indicação, né? Que depois alguém vai chegar para nossa, tô com tal problema, fala com o André que ela nem tudo é cobrança, nisso. Nem tudo é dinheiro. Claro, precisa ser cobrado, mas existe, eu acho que é a hora certa de cobrar. Tá? Então, muitas vezes eu ajudo e quero ajudar mesmo, porque tem essa boa ação. Acho que é do meu feitio gostar de ajudar as pessoas. Mas depois disso, você vai ser beneficiado. Legal. Eu acho que é importante isso.
Bom, que bom. E para quem quer te achar nas redes sociais, quer comprar seu curso, enfim, como que as pessoas te encontram? Fala para as pessoas aí, né, das suas redes, como que elas fazem para te encontrar, saber um pouco mais sobre o direito do consumidor. Pessoal, eu tô no @Andrea Romano Advocacia, esse é meu Instagram. E também existe o @Decolando com Direitos. Nessas duas no Instagram, vocês conseguem me achar. E de lá vai ter o Linktree, que vai te levar para LinkedIn, vai te levar para YouTube. Agora tem até YouTube. TikTok também tá bombando, tá? Teve legal. uma publicação que eu fiz, tinha 120 mil visualizações, que foi do Voo e Pass. Falar sobre os direitos, infelizmente, das pessoas que perderam os entes queridos naquele acidente aéreo. Entendi. Então, é bem importante, né? E Sim. é uma linguagem mais fácil, não existe termos jurídicos. Então, essas plataformas aí estão funcionando bastante e espero que vocês gostem. Tem bastante conteúdo. Legal, André. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com as pessoas. Adorei. Então, você que assistiu esse podcast, é um conteúdo que tem muita coisa para saber. Tem dúvida? Vai lá, segue a André nas redes sociais, procura, pode mandar um direct, né? Claro. Entre em contato com o escritório. Enfim, ela tá aí para isso e é algo que é tão importante pra gente. Como eu falei, muitas vezes a gente deixa para lá, não procura nossos direitos. Então, obrigado por investir um pouco do seu tempo, tá aqui, tirar um pouco das nossas dúvidas. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada. E você que também tem algum conteúdo, quer gravar seu curso online, assim como claro, a Andréa tem gravado os conteúdos, vem no Espaço Mind, em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso, em São Paulo. E você que também quer saber um pouco mais sobre a mente humana, sobre psicologia, comportamento, comunicação, pode me seguir lá no Instagram, @Thiago Beltran. Foi um prazer estar com você, André. É um prazer estar com você que está assistindo. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.